Boa noite, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça na sua paz. Hoje o tema é complexo. Do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que temos que amar até os nossos inimigos. Será que a gente entende o que é isso? Se há 2022 anos atrás, Roma estava perseguindo os cristãos, e Jesus sobe ao monte e convida aquele povo, no seu sermão da montanha, que amasse até os inimigos. Se naquela época a perseguição romana era implacável, principalmente para aqueles que abraçavam a Boa Nova, que estavam seguindo os passos de Jesus. Nos circos romanos, era matança quase todos os dias. Qualquer pessoa que fosse identificada dizendo que estava seguindo Jesus, era crucificada, flagelada em plena praça pública. Suas cabeças eram penduradas. Os impostos aumentavam cada dia. Era uma escravidão em massa. E sobe Jesus ao monte e fala que aquele povo, como nos dias atuais, tinha que amar até os próprios algozes, os seus perseguidores, os seus verdugos. Para a nossa atualidade de hoje, a violência continua a mesma, porque apenas mudou as paisagens, mas as expressões selvagens continuam as mesmas. E como é que se arruma um inimigo? Como é que se faz uma inimizade? Como é que você tolera uma pessoa insuportável? Nós logo reagimos. E como é que se vai criando essa animosidade? Porque do jeito que está o mundo violento, a criminalidade está com outra face. Mas o sofrimento continua. Lares invadidos, estupros, feminicídio. As drogas estão medrando no planeta Terra. Nunca houve tanta apreensão de drogas como agora. Os lares estão sendo desfeitos. A pandemia nos testou dentro de casa, numa convivência de quase 2 anos e meio. A imprensa não divulga, mas nunca houve tanto suicídio em Brasília, como em outros estados, no mundo, como agora. Porque os inimigos do passado se reuniram dentro de casa. O pai teve que suportar a filha ou não, e vice-versa. A convivência familiar ficou espinhosa. Era uma guerra no anonimato, porque todos nós estávamos enclausurados. E ninguém sabia o que estava havendo no lar
do vizinho da direita, da esquerda, na sociedade. E aí, esse confrontamento, nós colocamos para fora a nossa amizade ou a nossa inimizade. A nossa paciência ou a nossa impaciência. A nossa pacificação ou a nossa agressividade. Mas como nós estamos reencarnando e desencarnando, chegou o momento da gente colocar para fora tudo de bom ou tudo de ruim. Por isso, repito, os meios de comunicação não divulgaram o que estava havendo nesses 2 anos e meio. Era agressão mútua, solidão, pessoas perdidas, suicídio no anonimato, principalmente os jovens, em pleno coração do mundo, pátria do Evangelho. Graças à luz da doutrina espírita, para aqueles que têm consciência do que o suicídio não leva a nada, e quanto mais revidarmos, mais sofreremos. Partiremos dessa existência talvez pior do que nós chegamos. E agora, a convite de Jesus, que nos leva agora a amar muito mais, como é que vamos fazer diariamente? Porque diariamente nós estamos sendo testados para ver que tudo aquilo que nós aprendemos e estamos aprendendo, para quem está numa casa espírita ou em qualquer meio religioso, é agora, mais do que nunca, o nosso direito de mudar a nossa maneira de ver, de ouvir, de agir e de falar. Nunca houve, como agora, tantas pessoas buscando os leitos dos hospitais. Nunca houve tanto manicômio cheio agora. Tantos mendigos nas ruas. Pessoas que tinham uma vida de classe média alta. Não suportaram a convivência que nem o dinheiro fez efeito. Porque na convivência familiar, nós fizemos do nosso clã uma arena. E ninguém estava suportando ninguém. Por isso a fúria agora das pessoas saindo de dentro de casa para respirar um pouco. Porque na época da pandemia que ainda continua, temos que ter muito cuidado, porque a dengue está aumentando, o sarampo está aumentando em todo o nosso Brasil, e os vírus estão se transformando. Mas como nós somos agitados e queremos aproveitar a vida sem responsabilidade, sem ter consciência, vamos, infelizmente, padecer por falta da nossa disciplina. Porque a indisciplina está cada dia crescendo dentro do ser humano, porque não suporta a transformação íntima, moral. Por isso os espíritos estão se aproximando de cada um de nós, levando-nos até a loucura, a depressão, o desespero, a insônia, a irritação, a inquietude. E nós não estamos sabendo como driblar esses testes naturais, necessários à nossa evolução.
Nós estamos vivendo uma época de desespero individual. Bezerra de Menezes, espírito, através do médio Divaldo Pereira Franco, já nos advertira que toda aquela nossa violência, na época de Jesus, como nos dias atuais, agora está concentrada dentro de cada um de nós. Quem amanhece aqui manso e pacífico? Principalmente na segunda-feira. Quem é que amanhece aqui paciente diante da discórdia constante que vivemos no nosso clã familiar e fora, no nosso ambiente de trabalho? É um sofrimento. E narram os espíritos que a falange que atuava na Europa, que fez parte da Inquisição, da época de Hitler, e aquelas histórias negras que a gente sabe, resolveram entrar no Brasil para testar os religiosos. Principalmente aqueles que estão atrás ou à frente de uma tarefa de evolução, de transformação do planeta Terra. A perturbação na casa espírita e em qualquer meio religioso está tão visível que até os escolhidos estão perdendo a fé, estão desistindo e amedrontados. Eu, em particular, no meio espírita, do trabalho que fazemos no campo da fala e do canto, eu nunca fui tão perseguido como agora. De próprios companheiros do meio espírita, em viagem que fazemos, é uma coisa que dá para chorar de manhã, de tarde e à noite. Os que estudam o Evangelho perseguem aqueles que estão tentando se transformar como cada um de nós, para fazermos alguma coisa em nome de Jesus. Eu estive num estado, sem citar o nome, e fomos falar num local, que é onde na porta do centro, os traficantes entregavam drogas. E o presidente do centro me disse: Paulo, não podemos fazer nada. E você já fez palestra com 3 carros tocando ao mesmo tempo? Digo, mais ou menos. Eles aqui para tirar os trabalhadores da última hora aqui, eles fazem isso para que possamos desistir do que estamos fazendo. Eles sabem a hora da palestra. A hora que você for falar, não se assuste. As pessoas estavam chegando ao centro espírita, eles não mexem com ninguém. Mas aí eles fazem o que os espíritos intuem a eles fazerem. Quando me levantei, que dei as boas-vindas, o som começou. Um calor insuportável. Tivemos que reunir as pessoas para que elas pudessem nos ouvir. Eles sabiam a hora do término da palestra. Aí o som era reduzido. O presidente entendeu, Paulo, a nossa aprovação
Aí eu pergunto aqui aos irmãos: será que a gente tem a virtude de entender o que eles estão fazendo? De amá-los perante o que eles estavam fazendo? Ou a gente manda um dardo mental de raiva? Porque o nosso egoísmo nos leva a fazer o que a gente quer. E não suportamos, às vezes, aceitar o que uma pessoa desavisada, invigilante, está fazendo. Quando nós saímos, o líder nos olhou e sorriu e fez assim. Nós olhamos para ele e fizemos assim. A gente sai traspassado de angústia. Não é pelo que eles fizeram, não. É porque a gente não está acostumado a ver as coisas contrárias com serenidade. É por isso que criamos dentro de nós aqueles resquícios de ressentimento, de raiva. O ódio vai tomando conta. A gente tem vontade de se vingar. Por isso, o planeta Terra será de regeneração a partir de 2055. Porque a massa humana não consegue trabalhar essas virtudes necessárias para a mudança do planeta. Nós somos os causadores do retardamento para que esse planeta alcance a vivência e a convivência dos mansos e pacíficos. Quando uma pessoa nos tira do sério, o que é que a gente quer logo fazer? Perseguir. Principalmente com os olhos. Chico Xavier, quando estava em atividade pública, porque ele foi servidor público, uma mulher, porque nem no trabalho ele tinha sossego, o povo ia procurá-lo lá. E chegou uma mulher agitada, obsediada, exigindo que o chefe dele lhe dissesse aonde ele estava. Como o chefe já não estava aguentando mais tanta gente, e Chico respondia por causa disso, ele disse: aqui ele não está. Deve estar lá para onde ele trabalha, porque aqui ele não está. A mulher, agitada, foi até o local que dissera o chefe dele. E lá Chico não estava também. E ela retorna para o trabalho dele. Cadê Chico, que está me enganando, me fazendo de palhaça? Mas à noite eu pego ele, porque eu sei onde ele trabalha, eu sei onde é o centro. A casa cheia, Chico já se preparando para trabalhar no campo da psicografia. Ela chega no meio daquele povo. Levante-se, vá lá para a sala que eu quero ter uma conversa séria com você. E o xingou. Chico, já sabendo de tudo, e sabendo como deveria agir, levantou-se e foi lá para a sala. Ela o esbofeteou, seu rosto ficou inchado. Agora me aplique um passe, porque eu estou precisando. Aí Chico
cheio de razão, mas ao mesmo tempo o seu mentor Emmanuel apareceu para ele e disse: faça o que ela está pedindo. Chico, todo marcado no rosto, aplicou o passe, mas olha a dificuldade. Como é que você vai aplicar um passe no seu agressor? Aí é onde entra aquilo que a doutrina espírita está todos os dias nos chamando a atenção. Você consegue trabalhar com amor quando você está ferido? Quando alguém te fere? Você consegue separar o joio do trigo? Você consegue separar sua raiva e dar vazão à mansuetude? Trabalhar de dentro para fora? Ele aplicou o passe, a mulher saiu bem. Chico Xavier olhou para Emmanuel e perguntou: eu não tenho razão? Sim, Chico, você está coberto de razão. Mas primeiro, Chico, a necessidade. Depois a sua razão. A mulher estava necessitada. Toda a reação dela era porque ela precisava de ajuda e de alguém como você. Aprenda mais essa lição. Levante-se agora e vá trabalhar com o coração. Será quando vamos agir assim? Principalmente quando alguém pisa no nosso sapato, novo e limpo. Quando vamos pedir licença para tirar o sapato debaixo daquele que está pisando, principalmente em ônibus. Quando é que vamos ficar em silêncio quando o mendigo chega e te agride? Porque o que você deu foi pouco, porque já aconteceu isso comigo. Agressão. E aos pouquinhos a gente vai aprendendo a pedir desculpas, perdão. Porque o mundo está assim. Porque você agora numa beira de uma praia, curtindo o seu lazer, o mendigo seja exigindo a metade do peixe que você está comendo. Você está no restaurante, eles chegam, vão para cima de você, em cima do alimento e diz: manda fazer uma marmita para mim, agora. O que é que a gente faz? Chama logo o garçom ou segurança para botar para fora. Porque aonde eu estava, para encerrar, o presidente de um centro pegava jovens envolvidos com drogas, colocava dentro do centro dele, alimentava, vestia. E esses jovens foram crescendo. Ele estava fazendo a parte dele, porque olhava a necessidade. Quando foi um belo dia, ele indo em direção ao trabalho, da sopa, do almoço, do evangelho, da caridade em si, se doando para os outros. Uma moto com 2 rapazes cercou o carro dele. O que estava na garupa mostrou-lhe logo a arma, para que ele parasse. Ele parou, mandaram ele descer. Você vai para o banco de trás agora, vamos
colocar a nossa moto atrás, porque era uma caminhonete, que hoje você vai morrer. Mas antes vamos tirar tudo o que você tem. Levaram ele para um determinado local, amarraram, bateram nele até dizer chega. Aí foram chamar o chefe para determinar como ele morreria. Quando o chefe chegou, disse, ó, vamos tomar o carro dele e vamos matá-lo. Quando ele olhou para o presidente do centro, ele o reconheceu. Porque quando ele tinha 12 anos, foi alimentado por aquele presidente do centro. Depois de adulto, transformou-se em líder do tráfico. Mas ele não esqueceu aquele amor que ele recebeu. Chamou os dois. Se ajoelha aí. Amarrou os dois. Bateu também até dizer chega. Foi lá e soltou o presidente do centro. Vem aqui. O senhor lembra de mim? Não, meu filho, não lembro. O senhor matou a minha fome, da minha família. O senhor sabia que eu mexia com droga desde criança, mas nunca me censurou. Nunca me acusou de nada. E eu peguei um amor pelo Senhor. Pelo amor que o Senhor teve por mim. E agora eu quero que o Senhor me diga como é que eu mato esses dois. Ele disse, eu só quero que você me solte, porque eu estou atrasado para fazer o meu trabalho. Aquele que você já conhece. Eu não vou determinar nada. Eu quero sim ir embora para o meu trabalho. O que acontecer com esses dois, eu não posso fazer nada também. Chamou outro. Leve o meu segundo pai, verdadeiro, lá para o centro dele. Porque esses dois aqui hoje, nós vamos encerrar os CPFs dele. Matou os dois. Entenderam a moral da história? O que você faz vai refletir um dia, de bom ou de ruim. Porque quando você trabalha pensando em Jesus, com aquela sensibilidade amorosa, benevolência, solidariedade, a chamada caridade, com desprendimento, isso reflete. E fica plasmado naquela pessoa o que você fez de bom ou de ruim. O que você disse de bom ou de amargo. Porque essa curva aqui vai se encontrar com a outra. Porque eu já tive experiência própria com alguém que eu deveria ferir. Mas eu vigiei na hora, para anos depois encontrar aquela pessoa. Então, cuidado, que devemos ter todos os dias, com o nosso entrelaçamento, porque às vezes o teu inimigo está bem na tua frente, disfarçado de pai, disfarçado de mãe, de irmãos, ou de um transeunte que simplesmente olha para você e que te faz mal. Muito cuidado. Por isso, pela segunda vez, para encerrar, o refrão de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se formos buscar a história, vamos observar
o que fizeram com Jesus, que ele poderia muito bem falar lá no monte: vocês têm que odiar os teus inimigos. Ele nos convidou a amá-los diariamente, que não é fácil. Que o Senhor nos abençoe.